Aguardando. Olá, doutor Fábio, como vai? Olá, Tudo boa bem? noite, doutor Fernando. Boa noite, como é que vai? Tudo jóia, tudo jóia. É um prazer imenso tê-lo aqui conosco no nosso canal. Eu Você que que é, fico feliz aí, você que é obrigado aí uma pessoa, por aceitar o convite. você que é uma das pessoas aí que tem muito prestígio entre os reurbeiros, né? Que a gente pode chamar dos reurbeiros. É, E, e eu Hoje eu já queria até abrir a nossa live com uma notícia muito boa. Hoje tive a notícia da Prefeitura de Taubaté que determinou que vai confeccionar aí, são 32 CRFs, olha que certidões de regularização maravilha, fundiária. Então, é um dia muito feliz para mim. É um prédio, né? que É uma, é maravilha. uma REURB vertical. Parabéns. Obrigado, obrigado. Ela não é tão usual, né? Porque geralmente são os loteamentos, mas Aham. eu tive essa ótima notícia da Prefeitura de Taubaté e acredito que pode ser um case muito interessante, doutor Fernando, porque hoje no Brasil a gente tem tantas obras verticais, né? Que foram Aham. abandonadas e que também tem essa possibilidade, né? Essa possibilidade Exatamente. de, desde que preencha os requisitos da REURB, bem como o marco temporal, é uma possibilidade que nós temos. Então, é uma notícia que eu gostaria de compartilhar, porque a gente sabe, né, que a Via Com Crucis é certeza. longa e quando a gente chega lá, a gente realmente fica com essa sensação de dever cumprido. É lógico que a primeira fase a gente ainda vai ter que dar entrada no cartório, mas já é uma ótima notícia. Muito bem, parabéns aí. Fazendo as palavras aí do nosso amigo Fabrício Balieiro, que está aí na live. Que legal, um É grande RUB, é abraço, possível, né? Fabrício. Muito bem, parabéns. Eu acho que vocês estão me ouvindo bem aí, né? Primeiramente, eu realmente queria agradecer aí pelo convite, né? Sim. Da gente trocar essa ideia. Eu conversei com você agora há pouco. Eu já tenho algum tempo aí que eu estava sem fazer live, eu fiquei até surpreso e prometo a vocês aqui, meus seguidores, que terão mais algumas lives aí durante o decorrer desse final de ano agora, porque eu sempre gosto de trazer algumas questões que aconteceram comigo na prática e que acontecem no dia a dia, né? E sempre trazer um colega aí para bater papo em relação à REURB, para conversar, trazer experiências que eles já viveram, né? E é sempre uma honra aí conversar com pessoas tão capacitadas aí, por isso eu agradeço aí ao doutor Fábio. Primeiro, eu já vou dispensar o doutor, tá? Eu não, Ótimo, não faço questão ótimo, sem nenhuma, vamos ficar formalidades. aqui. Isso mesmo. Eu vou me apresentar aqui primeiro, né? Para quem não me conhece, eu sou advogado, né, imobiliário. Eu estou aqui em Minas Gerais, em Juiz de Fora, uma cidade com aproximadamente 600 mil habitantes, mas na macro região aqui a gente está falando em quase 1 milhão. Atualmente eu estou atuando com regularização fundiária através de parceria com uma empresa. Também tenho, né, uma empresa aí, também estou tocando uma empresa num outro estado, aqui próximo, no estado do Rio. E a gente também participa muito em conversas com prefeitura, né? Hoje a minha situação é 100% REURB, a minha forma de trabalho, né? Conversei agora há pouco aí com você e estou realmente focado na REURB, acreditando muito no que vem por aí. A gente que já está na REURB há algum tempo, né? Adiantando um pouco lá na frente do que a gente vai falar, mas eu tenho certeza que 2025 é o ano da REURB. Então, realmente, eu queria aqui, em duas palavras aí, agradecer e continue, por favor. Ótimo, ótimo, Fernando. Falar um pouquinho também no nosso escritório. Nosso escritório é aqui o Asdente Navarro, advogados. Eu sou o responsável pela parte de direito imobiliário, né? No que tange direito imobiliário. E o doutor Navarro é o responsável
sobre a questão de direito de família, né? Que é a especialidade do Dr. Navarro. E eu também comecei a atuar há pouco tempo, já faz 2 anos aproximadamente, onde tive experiências aqui na Reurbier, né, de interesse Uhum. específico. E nessas experiências, uma em loteamento aqui em São José dos Campos, loteamento do Bom Retiro, e a outra experiência, que agora eu tive essa boa notícia, né, da expedição das CRFs no dia de hoje, que é um Já é um prédio. ribeiro raiz, então. É um herbeiro raiz, verdade, verdade. E aqui a gente vai falar um pouquinho também, né, doutor Fernando, da como me parece que os empecilhos na Reurbier, eles afloram mais do que na Reurbies. Eu acho que é uma pauta importante a gente falar sobre isso, né? E Uhum. você também falar da sua experiência aí em Juiz de Fora, como eu posso falar daqui em São José dos Campos, né? Como que a Isso. prefeitura tem se comportado ao receber uma Reurbies e ao receber uma Reurbier, né? Então, Uhum. é mais ou menos isso, essa introdução. E eu coloquei aqui os temas para a gente debater que eu acho interessante. Primeiro, queria escutar um pouquinho da sua experiência na comissão da OAB, uma comissão que vocês criaram para regularização fundiária. Eu até aqui em São José coloquei isso em pauta e o presidente até me disse, não, Fábio, o tema, vamos colocar isso dentro do direito Imobiliário. imobiliário, não é um tema tão extenso. Eu falei, presidente, pela ordem, presidente, eu acredito que a regularização fundiária merece mais atenção. Vamos, Uhum. vamos colocar, vamos dar prioridade para a regularização fundiária. Então, nesse próximo ano, por isso que eu gostaria muito de te escutar. Acredito que quanto mais advogados participarem, mais a lei vai estar em uso, então é importante. E fiquei realmente fascinado com a comissão que o doutor criou em Juiz de Fora. E te passo a palavra para falar sobre os benefícios de se ter uma comissão, né, nessa seara aí em Juiz de Uhum. Fora, né? Isso. Já faz algum tempo, aproximadamente uns 6 meses, né? Que a convite do Dr. Roberto Tross, que é presidente da Comissão Estadual de Regularização Fundiária aqui de Minas Gerais, né? Eu aceitei, e assim também o presidente da comissão da OAB de Juiz de Fora, Dr. Alexandre Atílio, aceitou prontamente, e nós criamos uma comissão aqui de REURB em nossa cidade, que não tinha uma comissão de regularização fundiária. Primeiro ponto aí que eu acho importante, né? É uma, não sei se é a palavra certa, mas temática, né? É uma situação realmente diferente à REURB, então eu acho que é importante, sim, ter uma comissão separada do direito imobiliário. Eu acho que, nichando, realmente vai ser uma situação para se trabalhar com mais afinco e em uma questão mais específica para a REURB, né? É claro que essa comissão de REURB, ela tem que conversar com as demais comissões. Quando eu digo demais, é com comissão de direito imobiliário, direito notarial e registral, meio ambiente, constitucional. Eu acho que é importante essa conversa com as demais comissões. Mas o fato é que a comissão de direito de REURB, né, ela é muito importante porque é uma situação muito específica. Se tratando agora aqui da minha cidade, né, especificamente, em Juiz de Fora, nós temos uma situação aqui, eu vou falar aqui sui generis, né, porque vai ficar registrado aqui, mas enfim, nós temos uma multa aqui que foi colocada para as REURB E, quando na modalidade E, ela tem uma multa de 1,50 por metro quadrado. Nesse 1,50 ainda tem uma, desculpa o termo, né, mas uma bizarrice, que é o quê? 30 centavos de multa para o ocupante e 1,20 para o loteador. Então, só para você ter noção aí para vocês que eu tenho bastante trabalho pela Tem, frente, né? tem A gente logo é, esperando aqui em São José, passar por essas questões enquanto, da... na região, eu não vi algo do gênero, mas realmente causa espécie tal medida, tendo em vista que o objetivo da prefeitura é auxiliar, né? E não Justamente. dificultar. Eu acho que acaba criando
mais uma dificuldade, né? Do que uma Exatamente. facilidade. E me diz um pouquinho, Fernando, a comissão criada, ela vai buscar essa representatividade perante a prefeitura de Juiz de Fora, porque uma voz isolada é muito mais difícil de ser representada, né? Sim, Então, quando a sim, gente tem uma comissão que fala em nome de vários advogados, eu acho que é uma primeira forma de conversar, né, com a prefeitura para dizer, exatamente. olha, espera aí, né? Você É, disciplinou através de uma lei municipal, mas é, essa lei municipal não pode se confrontar, né, conflitar, a né? lei federal, né, que é Exatamente. a mais importante, né? É. Primeira coisa aqui para a gente deixar claro para os colegas advogados é que não é necessário uma lei municipal para a REURB. Perfeito. A REURB pode ser feita mesmo sem uma lei municipal. Nós temos isso lá na 13465. É importante algumas questões específicas e até procedimentais, né? É realmente uma lei municipal. Mas, sinceramente, se não tiver a nossa lei 13465 e o decreto 9310 já está ali muito completo, né? Enfim, voltando a essa questão da dificuldade, já é uma realidade aqui na nossa cidade, né? Assim, quando eu assumi a comissão de regularização fundiária, eu entrei em contato com os cartórios aqui da cidade, né? Os cartórios de registro de imóveis, que são 3 aqui na minha cidade. E nenhum deles ainda emitiu nenhuma matrícula através de REURB. Então, por aí você vê que realmente existe um empecilho, né? Hoje, Juiz de Fora tem aproximadamente aí uns 600 mil habitantes, né? Então, a coisa realmente não está acontecendo. Agora que essas questões eleitorais, né, era um momento um pouco conturbado, digamos assim, para a gente tratar isso com mais afinco, né? Tem também as questões das eleições da OAB, mas com certeza a gente, no próximo momento aí, a gente já está articulando para conversar a respeito disso, dialogar, porque a gente sabe que o grande merecedor da REURB é a população, né? Então, a gente não pode ficar aí a respeito, através de uma lei, ficar travando esse tipo de procedimento. Eu tenho certeza que as coisas logo, logo vão acontecer aqui. A gente conversou também, eu reforço aqui, né? A REURB, quem trabalha com REURB não trabalha só por dinheiro, né? A gente trabalha realmente por uma causa, por um propósito. Então, não estou aqui querendo movimentar a REURB na minha cidade para fazer tudo, porque eu também não dou conta. Eu nem tenho condições para isso, né? Nem físicas e muito menos aí uma estrutura para isso. Essa A minha pergunta, ideia realmente não é essa. exatamente essa pergunta que me veio agora à cabeça, doutor Fernando. Quantos advogados atuam especificamente em regularização fundiária em Juiz de Fora na comissão que você montou? Quantos participam para a gente ter uma ideia? A comissão hoje está com 3 advogados, comigo mais, né, eu 4, né, eu como presidente. Então, assim, ainda é muito poucos profissionais que atuam com REURB, né? E aí agora eu vou falar a nível nacional, né? Nós temos esse grupo nacional que é o Conexão REURB. Quem for advogado aí ou outro profissional que atua em REURB e quiser participar, é só mandar para a gente aí uma mensagem que a gente inclui, né, nesse grupo de WhatsApp e um grupo nacional com vários profissionais, para mim, os melhores do Brasil estão lá, e nós não temos lá 600 participantes. E o que eu me deixa nessa situação aí é o quê? Que realmente nós temos muita coisa para fazer. Os colegas advogados aí que queiram atuar nessa área de REURB, tem muita coisa a ser feita. Né? A gente vai falar aqui daqui a pouco em relação às oportunidades, enfim. Então, hoje, eu penso, né, que hoje nós já temos uma carência de profissional em REURB, se tratando aqui especificamente de advogados. Sim, sim. Aqui na nossa região, eu percebo que uma cidade que tem sido referência é Taubaté. Sim, A doutora Paola, que inclusive eu já fiz até um evento sim, com ela na OAB daqui de São José dos Campos, ela tem conseguido ótimos resultados. Ela, inclusive, já escreveu um livro sobre a REURB. Ela é uma sim, entusiasta. Eu percebo que quando o cartório tem percebe que ele tem também esse fator de participação e que ele é importante, ajuda bastante, ajuda bastante. sem Então, dúvida. os cartórios que estão mais atualizados, né, que realmente enxergam como uma possibilidade de regularização e de melhoras para a sociedade, eu percebo que isso tem ajudado bastante.
Para você ter uma ideia, Taubaté é uma cidade menor aqui do que São José dos Campos, e o resultado Uhum. de São José dos Campos é bem aquém do resultado de Taubaté. Para minha Sim. alegria, os prefeitos que hoje disputam, principalmente o segundo turno aqui em São José, colocaram no seu plano de governo, né? Um está tentando a reeleição e o outro, inclusive, foi deputado federal durante a criação da lei da REURB, e eu conversei Muito bom. com os dois, tanto o atual prefeito acredita que fez pouco, pode fazer mais nessa Uhum. segunda, caso seja reeleito, e o outro candidato também se colocou Que à bom. disposição, está no plano de governo dele, ou seja, ele sabe da importância, né? Tanto que quando eu conversei com ele, ele falou: Poxa, Fábio, agora a gente não precisa de uma ordem judicial para que uma pessoa tenha o seu título de propriedade. Agora a Sim. prefeitura passou a ser um ator importante. Eu falei: Pois é, candidato, eu acho que só de você falar isso você já me deixa muito feliz, porque demonstra que Que você bom. realmente está atento, né, a essa oportunidade. Eu encaro como Uhum. uma oportunidade, né? Sem E eu queria entrar dúvida. Só agora de no ver isso aí. assunto, Fernando, para a gente falar um pouquinho sobre os gargalos da REURB, né? A gente sabe que a lei é boa, foi criado uma lei extremamente flexível, no meu ponto de vista, né? Uma lei que dá todos os poderes para a prefeitura agora, e depois, em segundo plano, o cartório, que vai ser, de certa forma, uma checklist, né? E vai verificar se realmente todos os requisitos foram preenchidos. E eu queria que você falasse um pouco quais os gargalos que você entende que ainda existem e quais as maneiras de superá-los, se você puder falar um pouquinho da sua experiência para a gente. Uhum. Só voltando lá essa questão dos prefeitos aí, como é importante, aqui em Juiz de Fora, sinceramente, eu não cheguei a ver isso no plano de governo, né? Mas eu acho importante o prefeito já começar, até porque no início do mandato, com essa questão da REURB, né? Falando um pouco aí nessa questão, é até um pouco estranho, né? Mas a verdade é que o advogado precisa entender que a REURB, quanto menos for judicializada, é melhor, né? A gente vê uma situação, às vezes, em determinadas questões em alguns cartórios, a gente acompanha, né, lá no grupo, em outras situações, que realmente não existe outra alternativa a não ser judicializar. Mas a REURB não é para isso, a lei veio, é uma lei muito potente, é uma lei muito clara, que realmente não precisam. A primeira coisa aí, se tratando agora de dificuldades aí, né? Primeiro, eu acho que conhecimento de todas as partes, tanto da prefeitura, tanto de cartório, e aqui também incluo os advogados, né? A primeira coisa é ele entender com o que ele está trabalhando. A Lei 13.465 é uma lei curta, é uma lei muito enxuta, como eu disse aqui, é uma lei, como eu disse anteriormente, é uma lei muito potente, né? Então não tem dificuldade nenhuma, assim, em relação a querer entendê-la. Quem realmente quer buscar outros profissionais que já atuam na área de forma prática não vai ter nenhuma dificuldade com isso. E o segundo é que, infelizmente, tem muitos atores aí, né? E aí volto a falar de novo, talvez até o advogado, que querem reinventar a roda, né? Tem coisas É que não está na lei e que, infelizmente, acontece algumas exigências, chega a ser até absurdas, né? Tanto de prefeitura, tanto de cartório. Coloco aqui também, vou fazer a meia-culpa, né? Às vezes, o advogado que não tem um conhecimento técnico chega, às vezes, com um pedido lá no cartório, um pedido de busca, alguma coisa nesse sentido, completamente descabido ou mal feito, né? Então, temos que entender isso também. Mas, na grande maioria das vezes, eu acho que essa questão aí talvez do ego, né, de querer um pouco reinventar a situação, realmente não tem necessidade. E aí o que eu sempre falo para todos os colegas advogados é que o advogado tem que se despir um pouco aí do ego, né, dessa situação de achar, né, que o advogado realmente não é essencial na REURB no sentido de ser único, e tem que realmente conversar, dialogar com todos os demais atores. Eu não existe, todas as cidades que eu estou atuando, primeira coisa que eu faço é ir na prefeitura conversar, depois ir ao cartório, e aí para a gente entender, até para a gente equalizar também, né, ali a linguagem, como que isso está, como que isso vai acontecer. Às vezes são coisas mínimas, né? Por exemplo, o cartório quer receber alguma coisa no arquivo de Word, né, que vai facilitar
ao invés de um PDF, alguma coisa assim. Uma coisa bem simples mesmo, banal, mas que às vezes vai facilitar lá na frente. Então, realmente, as coisas têm que ser conversadas e todos os atores ali precisam sentar na mesa. Eu não canso aqui de falar, né, que Reúbe é um quebra-cabeça, né? Então, vem ali o engenheiro com uma parte, vem o advogado, vem ali assistente social, e todo mundo senta na mesa e junta isso, então tem que dialogar para que a coisa realmente funcione, para que a coisa anda. Então, Perfeito. aqui, como nós estamos falando aqui para advogados, a primeira coisa é isso, entender que reúbe não se faz sozinho. Para ser um reurbeiro raiz, tem que colocar o pé no chão, tem que ir além desses atores que eu falei também, conversar lá no núcleo, qual o núcleo que está sendo regularizado, tem alguma liderança, né, alguém lá no núcleo que, até para entender a situação do núcleo, como ele foi formado, esse núcleo urbano informal. Então, enfim, a questão toda é essa, né? O desafio, acho, maior aí, essa questão aí, são esses gargalos, como eu falei, de falta de conhecimento e às vezes um pouco de ego, de quererem, desculpa o termo, mas é esse, né, de reinventar a roda. Eu acho que lendo a lei ali com muito cuidado e o decreto-lei, as coisas realmente vão funcionar, e principalmente o diálogo. Eu gostei muito da sua observação, como não querer reinventar a roda. E essa questão também que você colocou da multidisciplinariedade. É Uhum. fundamental. É fundamental o advogado saber dialogar com o engenheiro e saber dialogar com os assistentes sociais. É uma tríade, tem que ter a gente tem que realmente ter a humildade de entender que as três partes têm que conversar, Sim, têm que saber conversar. todas as partes têm que conversar. E essa parte que você tocou, que me chamou muita atenção, quanto a não inventar a roda, e aí eu acho que a importância do advogado, e aí eu acho que o advogado tem que participar e tem que ajudar, em qual sentido? Nós, por criação, por faculdade, a gente, desde o primeiro ano da faculdade, a gente tem o processo civil. Então, a gente estuda processo com muito afinco. O processo está Uhum. muito arraigado na nossa cultura jurídica. E o processo, eu acho que ele ajuda muito nessa questão da REURB. Sim. Muito. Por quê? E vou explicar por quê. Porque na REURB, o procedimento ele começa de que forma? Notificação dos interessados, notificação das pessoas, dos confrontantes. Depois, a gente passa para a parte de saneamento com a juntada de todos os documentos que são importantes, planta, memorial descritivo. Depois a gente pode ter a parte da impugnação, né? Sim. De, As devolutivas, né, do cartório. as notas Tem devolutivas, aplicações exatamente. também, quando tem algum TAC, né, em ir lá para ser cumprido, né? Exatamente. Então, doutor Fernando, eu acho assim que nós, advogados, podemos ajudar muito em como conduzir esses processos. Evitar que Uhum. esse processo vá e volte. Porque muitas vezes, o que eu percebo, é que às vezes tem um diretor de regularização fundiária na prefeitura que, poxa, acabou colocando lá uma pessoa que é um engenheiro, nada contra. Ótimo, porque ele vai somar muito quando a gente for discutir memorial descritivo, planta, o LEPAC, ele vai ser ótimo. Mas na Sim. condução do processo, na parte de saneamento, o advogado é muito importante. É muito Uhum. importante. Porque para chegar até a certidão de regularização fundiária, tem que ser superada Tem. de fases, né? E E o de advogado problemas, né? pode ajudar muito. E eu acho que a gente tem que ter muita humildade e entender que a gente pode auxiliar nessa questão processual, mas a gente tem que, como você colocou, colocar a bota e ir até o local, entender com o engenheiro. Nossa, olha, como é que é essa questão do saneamento? Como é a questão de toda a parte estrutural do bairro, né? O que falta para Do dupla que tem. Exato. Então, nós, advogados, temos que faz, sermos forçados a essa interdisciplinariedade que eu acho fundamental. Se a gente não conseguir conversar com o engenheiro, se a gente não conseguir conversar com o assistente social, que é importantíssimo, o assistente social Uhum. é aquele que vai lá buscar as informações, É o que primeiro vai é o contato, né? primeiro contato, né? Então, essas É, partes têm que estar muito, muito afiadas. Gostei muito das é suas uma, considerações.
Uma questão só para ainda nesse tema aí é o seguinte, né? A lei não fala hoje a exigência do advogado no procedimento de reúbe, né? E, sinceramente, como eu sempre sou sincero, eu acho que está ótimo do jeito que está. Mas é realmente necessário a participação dos advogados em todos os atos. Desde, como você falou aí, do cadastro, né? Quando a pessoa chega com um contrato de compra e venda, chega explicando uma situação, por exemplo, de união estável, de casamento, ali é necessário já a presença de um advogado para entender aquilo melhor, não querendo desmerecer, mas eu reforcei aqui que Sim. todos os atores são necessários e úteis para a REUB, mas nesse momento o advogado é importante, e nos demais, né, fazer um requerimento para cartório, quando tiver uma devolutiva, acompanhar ali na prefeitura todo o procedimento. Então, mesmo que a lei não exige, mas eu até reforço que não mexa na lei, a lei está ótima. Sim. O que acontece? Eu acho que é importante a participação do advogado. Então, por isso, esse envolvimento de OAB, dos colegas advogados aí na REUB, né, eu acho fundamental, porque realmente a coisa para acontecer tem que ter um direcionamento ali. Claro, né, como repito, todos os profissionais são importantes, mas eu acho que, na minha opinião, o advogado realmente tem que participar. Ótimo. E outra oportunidade para o advogado também é ele trabalhar em possíveis câmaras de solução de litígio, né? Então, né? Nas questões de propriedade, muitas vezes a gente vai ter essa questão, né, de uma impugnação, por exemplo, de uma pessoa que fala, olha, essa área é minha, mas a cerca está um pouquinho mais para cá. Tem essa questão, acontece muito isso. E muitas das Uhum. vezes, se a gente procurar o consenso, trazer as partes, olha, não é melhor dessa forma, você consegue resolver isso consensualmente, né? Uhum. Através de câmaras de arbitragem. Que a Isso, lei, inclusive, a 13465, ela dispõe disso, né? Que pode ser até, exatamente. as câmaras podem ser até criadas junto com o TJ, né? Com o PJ, auxílio do TJ. Então, mais uma forma do advogado participar exatamente, na atuação do também, né, advogado. desse procedimento, né? Eu sempre penso, como eu falo, né, o advogado tem várias formas aí de participar da REUB, né? E já entrando aqui num ponto lá da forma Perfeito, ó, o prática, que a gente vai Sakai, falar um grande pouco mais. Sakai, o Aí, ó, nosso samurai colocou grande amigo mediação de Sakai, conflitos. é isso aí, Perfeito, Sakai. amiga da REUB, Perfeito, é isso aí. perfeito, Nós, muito bom. inclusive, nós estamos pela primeira vez agora na REUB, eu peguei uma situação dessa, né, de 2 unidades, e aí a gente está trabalhando, fizemos, né, um relatório explicando para a prefeitura, né, que é um procedimento que, claro, a prefeitura tem que participar, mas vai ser feito lá uma mediação, porque tem as questões dos contratos, nesse caso específico, né, houve um conflito ali, cada um apareceu com um contrato, então realmente, em vários momentos aí o advogado é necessário, e nessa questão da mediação também. Exato. Agora, Fernando, eu queria entrar um pouquinho no tema, a gente falar um pouquinho das suas experiências com a REURB e o que a gente poderia debater. Eu também falar um pouquinho também sobre as experiências aqui que a gente está tendo, que eu acho que de repente poderia ser interessante, que a gente poderia, através das experiências, ajudar as pessoas a aprender um pouquinho, né, com o que você já aprendeu, com o que eu já Uhum. aprendi. Como eu sempre falo aqui, né, Uhum. apesar de advogado, mas eu gosto muito de resolver problemas, sabe? Principalmente de ver pessoas também atuando no REUB. Então eu vou falar um pouquinho até das oportunidades aí para os advogados, né? E a gente vai falar, né, tocar nesse tema no sentido de que, né? Hoje tem dados aí, aquele velho dado que a gente sabe que é bem maior do que isso, mas dizem aí que Uhum. 50% dos imóveis são irregulares, né? Em nosso país. Eu discordo, principalmente aqui no meu estado, que eu sei que tem cidades 100% irregulares. Inclusive, já temos cidades aqui no estado que foram 100% regularizadas através da REUB. Nós temos colegas aí que participaram disso. Então, por aí já começa essa questão da oportunidade para os profissionais. E aqui nós estamos falando de advogados, né? Nós temos também essa situação, como eu comecei, né? Com uma parceria com uma empresa, está aí o Sakai aí participando Uhum. também. E aí, o que acontece? O advogado tem essa situação que ele pode participar sendo um consultor da prefeitura, ele pode ser um parceiro de uma empresa, ou se ele quiser ser um empreendedor da REUB também, pode abrir um CNPJ
Então, tem várias oportunidades para que ele possa começar a trabalhar. Ou O também na, principal é ele ou buscar também na docência, né, Fernando? Eu vejo que tem muitos docência. Nós temos advogados. agora, Sim, isso, nós temos lá no Instituto REURB, né, do qual até eu tenho uma aula lá, tem outros colegas, vários profissionais lá que têm aulas, e agora vai ter já tem, desculpa, é a segunda turma de uma pós-graduação específica para a REURB. E aí surge daqui a pouco mais uma oportunidade, né, que vai abrir esse leque ainda mais, de ser também um professor nessa área, né? Então, quem quer seguir essa área aí também. Então, por aí a gente vê que de pouco aí são 4 profissionais, 4 áreas que o profissional pode trabalhar. Como eu falei aqui, repito, eu entendo que hoje já existe uma falta de profissionais no mercado e com isso tem um campo muito grande, sim, para quem quer atuar um REURB, né? Em REURB, uma situação muito, assim, que até é engraçado, entre aspas, né? É que cada REURB é uma situação diferente, né? A gente tem uma lei aí, claro, a gente tem ali tudo para a gente seguir, a ritualística, né? A questão ali procedimental, mas cada REURB é nova. Então, nós temos aí situações que surgem, né? Uma situação curiosa, por exemplo, que surgiu conosco, quando eu digo conosco, né, no núcleo que nós estamos trabalhando, é que nós tivemos ali no meio, na verdade, ali no núcleo, né, numa área lá, uma gruta. E aí essa situação complicou um pouco para a gente fazer a regularização naquele determinado núcleo, né? Porque a situação de uma gruta é uma situação bem complexa, né? Nós tratamos aí a nível federal, tem que ver a situação da laje ali, da altura, são vários estudos que tem que ser feito, estudos ambientais que não são baratos. Então, aí eu já entro também nessa questão de quem quer empreender em REURB, para ter esse cuidado na hora que for fazer uma REURB naquele determinado núcleo, estudar muito o núcleo primeiro, principalmente na hora de precificar e também fazer uma consulta na prefeitura, porque às vezes você pode pegar um núcleo, por exemplo, para regularizar, né? Você tem ali, sei lá, 50, 100 moradores que querem fazer uma regularização, porém a REURB, a prefeitura não entende nada de REURB, não entrega nada. Já surge um problema aí para o empreendedor. E ainda tem essa questão também de ter que estudar um núcleo. O que tem ali naquele núcleo, né? É uma área de risco, às vezes pode ser uma área da marinha, pode ser uma área, por exemplo, de alagamento, né? Tem essa questão, por exemplo, como eu falei, de ter uma gruta, então tem uma questão ambiental lá séria. É claro que tudo isso que eu falei aqui tem jeito de regularizar pela REURB. Porém, o advogado tem que estar atento para ver essa situação, qual que é, e fazer uma análise detalhada para lá na frente não ter problema, principalmente prejuízos financeiros, né? Por exemplo, quem atua aí com consultoria para empresas ou para a prefeitura, né? Pode trazer um problema seríssimo se não fizer uma análise bem feita. perfeito. E aí, abrindo aqui mais um parênteses, uma coisa que eu faço também, que eu sempre aconselho a fazer, é uma consulta prévia na prefeitura, por escrito, né? Naquele departamento, quem cuida ali da REURB naquele município, vai lá conversar, sente como é que é a situação e também fazer um estudo em relação a isso, fazer uma consulta prévia, né? Para que realmente você saiba onde é que você está entrando, se a prefeitura vai te entregar ou não. Aí o colega aí falou, né, o estudo preliminar das desconformidades. É fundamental. Muito boa a participação. Você sabe que nesse exemplo que eu te dei no começo, que agora a gente vai estar sendo confeccionadas as CRFs, são 32 CRFs de um prédio vertical em Taubaté. E nesse prédio, Fernando, olha que interessante. O andamento foi. A fase, é um advogado, né? O diretor de regularização fundiária de Taubaté. Ele foi super bem na parte de notificação, conduziu a parte principalmente dos termos, estava indo super bem, a apresentação da planta, do memorial descritivo, estava indo super bem. De repente, chegou uma fase, que já estava quase no finzinho, que apareceu um ataque do antigo construtor. O antigo construtor, ele tinha firmado um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público de que ele iria receber o habite porque ele construiu um andar a mais do que a lei permitia em Taubaté. Foi Olha, ele fez um andar a isso mais. que ele fez. E aí ele teve que fazer um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público. E o Ministério Público falou assim, tá bom, eu vou permitir, você não vai precisar te retirar um andar, mas você vai reformar uma escola aqui em Taubaté. Olha só. E assim que você
reformar essa escola, eu vou te conceder o habite do... O que acabou acontecendo? Ele faliu, ele quebrou, por isso que a gente entrou com a REURB. Ele não cumpriu esse ataque, e também não foi beneficiado com o habite. Só que no momento em que nós estávamos conduzindo, surgiu esse ataque. E o que esse diretor de regularização fundiária ele fez, Fernando? Ele encaminhou para a Procuradoria do município, se manifestar, dizendo, olha, como é que faz? Eles têm que cumprir o ataque? Ou esse ataque... E a Procuradoria, que eu percebo que toda vez que as prefeituras tiverem alguma dificuldade, Fernando, eles vão encaminhar para a Procuradoria da Prefeitura para evitar... Até desculpa, mas eu ri agora por causa disso, porque parece que é assim, o servidor pega aquele ali, peraí, isso aqui é um pepino, chama o procurador, é sempre assim, quando dá alguma coisinha, não, manda para a Procuradoria, é um caso muito comum de acontecer mesmo. Achei até engraçado, porque realmente é o que mais acontece. Exato. E a procuradora Amanda, a gente tem que ressaltar, né, quando a procuradora age com muito esmero, e foi o caso dela, ela determinou no despacho de que essa era uma responsabilidade do antigo incorporador. E não cabia punir a associação que iria retomar a obra, que já era vítima. E ela faz uma colocação, Fernando, muito interessante, de que a REURB é uma lei que ela tem o olhar para trás. Ela não é uma lei como a lei de zoneamento ou a lei de parcelamento, que olha o futuro. Né? Essas outras leis, elas olham o futuro. Então, como vai ser aprovado o parcelamento do futuro, né? O zoneamento de uma cidade. Essa lei que a gente trabalha, ela olha para trás. Ela olha para trás. Então, ela ressaltou isso no despacho dela. Olha, como a lei da REURB olha para trás, tendo em vista que o construtor fez algo errado, não adianta. Agora, a gente tem que entender, tem que resolver. Se ele fez um andar a mais, ótimo, vamos regularizar dessa forma, desde que se atendam todos os requisitos, né? Se está dentro do marco temporal. Curiosidade, aí o engenheiro fez um novo, porque tem a questão de fração ideal, tudo isso, né? Sim. Aí você precisou de tudo isso novamente. Ele teve que fazer todo um plano, fazer os estudos. Tudo novamente, todas as plantas do prédio. Mas é uma solução, porque se a gente não tiver essa solução, o que vai acontecer? Poxa, então o antigo construtor não cumpriu o ataque, e por ele não ter cumprido o ataque, a gente vai penalizar uma associação, a obra vai ficar abandonada lá, gerando uma série de problemas, não arrecadando IPTU, né? Eu acho que a prefeitura está arrecadando IPTU. Então, tem que se enxergar todos os lados, né? A REURB, eu acho que ela é multilateral, né? A gente tem que entender que a gente não pode ter um olhar só só olhando o loteador, ou só olhando a prefeitura, não, a gente tem que entender que o objetivo é resolver problemas passados, né? Foi um problema passado, foi feito de maneira correta, mas vamos tentar olhar para frente e resolver o problema, né? Eu acho que esse é o principal mote da lei. Eu sempre falo isso aí, né? A gente sabe que a REURB está aqui para resolver uma situação de fato. Não adianta que agora a gente querer, que tinha que ter feito isso, tem que fazer aquilo. Outra coisa que é importante frisar, REURB não é 6766, as exigências da lei é completamente diferente. Tem prefeitura que confunde isso, né? Eu acho até que tem situações aí que não é nem confundir. Exigências malucas e descabidas, então assim, REURB é o quê? É a situação de fato. E aí a gente vai encaixar na lei 13.6465, que é isso. Não tem que misturar aí essa questão da 6766. Perfeito. Uma outra coisa a 6766, ela olha para frente, né, Felipe? Ela olha para frente. A pessoa, quando ela vai iniciar um loteamento, então ela vai pegar a 6766, vai se debruçar sobre ela. Agora, a lei da REURB, que fique claro para todas as pessoas que estão assistindo,
é um olhar para trás. Ou seja, todos os Exatamente. problemas que Eu, aconteceram, o que a gente vai fazer? Tem um lote lá de 150 metros que já está pronto, a pessoa já está morando Uhum. lá. Olha, mas a prefeitura só permite 200 metros quadrados. Paciência, vamos aprovar os Exatamente. 150 É, metros, né? Desde que respeite eu, o meio ambiente, desde que respeite é, a possibilidade de risco eminente, né? determinados É. estudos, né? Eu ouvi numa dessas palestras aí que a gente sempre participa dos eventos, né? Eu até sinceramente não me recordo quem foi e se tiver depois assistindo a live aí, marca aqui nos comentários. Mas eu achei muito bacana, porque falou assim, Reúbe é o seguinte, tira uma foto do núcleo, pega lá no Google Earth, lá no Google Maps e tira a foto de cima para baixo, imprime e fala aqui, ó, isso aqui é o que a gente tem para hoje, a gente tem que resolver essa situação. Ponto. Então a gente vai ter que ali, não tem passeio naquela medida, a largura da rua. Ô, gente, isso aqui, a foto está aqui. É isso que a gente precisa resolver e regularizar. É para isso que a 13465 está aí, né? Então eu achei muito pertinente aí essa observação. Essa questão do condomínio, deixa eu só voltar um pouquinho lá, naquela questão lá da gruta, né? Ficou aqui, eu não fechei a Ah, história. sim. Para nossa, pra situação que nós tivemos lá, era uma Sim. licitação. E lá no objeto da situação, desculpa, da licitação, não estava especificamente essa situação da gruta, né? E aí, com isso, não pôde ser exigido essa questão dessa regularização. E aí a importância do advogado em todos os momentos, né? Porque tem que ficar atento nessa questão aí do edital, né? Ali da licitação, para que não tenha problemas futuros, porque né, vamos dizer aqui em valores, sei lá, você pega uma REUB aí para fazer numa licitação por 30, 50 mil. Tem estudos ambientais que são caríssimos, fica mais caro que isso. Né? E aí, nesse caso específico da gruta, assim a prefeitura entendeu, porque realmente não estava lá no objeto da licitação, esse núcleo foi destacado ali, a gente fez na outra área, e a empresa fez, nós estamos fazendo lá, e aí com isso essa outra área vai ser feita uma outra licitação ali constando essa questão aí da gruta, né? Então, é só para fechar aí Sim, sim. essa questão da gruta que é tão curiosa. Uma outra coisa também aí, eu achei interessante essa questão do condomínio, né? É uma área que muito poucos advogados têm observado, né? Eu agora, sinceramente, comecei a despertar para isso e já vou aqui até falar também para vocês aí, para os colegas advogados, que conversar com administradores de condomínios, com síndicos, é uma grande oportunidade também para a Reurb, né? Porque tem muita coisa para fazer. É engraçado, assim, porque a gente, quando começou, né, quem lá atrás começou a trabalhar com Reurb, eu, por exemplo, quando eu comecei a visitar a prefeitura, né, porque antes de eu ser advogado, eu era vendedor, né? Desde 14 anos eu trabalhei no comércio. Uhum. Então, quando eu fiquei sabendo da lei, a primeira coisa que eu fiz, enfiei a pastinha debaixo do braço e fui visitar a prefeitura para falar sobre isso. Tive o primeiro contato numa pós-graduação em relação a Reurb, e aí comecei. Mas aí várias vezes eu chegava em prefeitura, uns falavam que a lei não ia pegar, depois disso alguns falaram, essa lei não existe, ou então assim, não existe no sentido de ter uma conformidade para ela, né? Como é que pode ser regularizar? Pô, uma APA, por exemplo, uma área de preservação ambiental, vai regularizar? Aí eu falei, olha, realmente eu atuo lá na região também do Rio de Janeiro, né, na região dos lagos, então tem muita coisa lá, a área da Marinha, APA, enfim. E aí agora, lá atrás, o pessoal achava que isso nem ia funcionar, hoje já é uma prova que pegou, a Reouve já é uma realidade, né? E agora nós já temos outras situações que eu tenho observado. Eu participei do evento agora, lá em Balneário Camboriú, um evento grandioso, a Jornada da Reouve, né? Foi um evento muito bacana. E lá nós tínhamos um colega advogado que estava falando sobre Reouve em áreas da Marinha. E aí, olha como é que dentro da Reouve agora já está surgindo nichos, Sim, né? Por exemplo, essa questão da área da Marinha, e agora aí, como o doutor está participando de uma questão de reúbe em condomínios. sim. Porque o adensamento, né, é muito grande a questão de condomínio, em todas as grandes cidades tem situações aí de até obras do governo, né, que ficaram paradas e depois houve invasões, enfim, teve questões também de construtoras, né, que quebraram e aí a situação está lá, e aí é mais uma questão da reúbe que pode vir para socorrer lá esses moradores, mutuários, enfim, que tem essa situação na mão e não sabia como resolver. Então, aí é mais um nicho que eu acredito para a Reúbe, para que aqueles profissionais ali que queiram atuar, tem mais um nicho aí para trabalhar e muito grande, né? Porque condomínio a gente sabe que
não tem grandes cidades aí, as metrópoles aí, que não tem condomínios e muitos. Verdade, verdade. Fernando, a gente já está com o passar da hora, a gente já está aí com 46 minutos, para não ficar, como é um assunto denso, né, para não deixar as pessoas um pouco cansadas, a gente entende, fazer Uhum. aí as considerações finais. Gostaria que você falasse um pouquinho, das considerações finais, o que você acha aí para a gente encerrar nossa live. É isso aí. Bom, eu gosto muito sempre de conversar com o EUB, né? Eu acho que a gente realmente não finda esse assunto. E quanto mais a gente conversa, mais a gente se envolve. Aí você mesmo vê com essa questão aí do condomínio. Como eu falei aqui, é um nicho muito novo, né? Eu até olhei na minha colinha aqui, porque para ver se tinha alguma coisa mais para a gente complementar. Eu realmente acho que existe um grande mercado. Eu acho que eu tenho esse papel aí, pelo menos eu sinto isso, né? Talvez essa missão de trazer mais colegas advogados para trabalhar com o REUB. Nós temos uma carência de profissional. Eu falei aqui, agora há pouco, dessa situação de lá atrás, a gente vê uma situação de muitos, inclusive os procuradores de município, de falar que a lei não ia pegar e nada disso. E hoje nós já vemos que é uma realidade. Eu acredito muito, e eu tenho conversado com outros colegas aí, eu acredito que 2025 vai ser o ano da REUB. Temos muita coisa para fazer. Os prefeitos começaram a entender o que é REUB e as vantagens, né? Porque REUB traz dinheiro para o município. Eu, sinceramente, gosto muito de trabalhar com REUB porque eu não vejo ninguém saindo prejudicado, né? Quando eu, por exemplo, que atuava lá com processo, audiência e tudo, eu sempre ficava com isso na cabeça, né? Porque às vezes o meu cliente, eu como advogado, buscava o direito dele, mas a gente sabe que o juiz vê papel, né? A situação de fato talvez nem o cliente trouxe para a gente. E aí um determinado cliente às vezes saía vencedor, mas na verdade aquilo ali da outra parte saía perdendo, perdedor, enfim. Então na REOB todo mundo sai ganhando. E agora os prefeitos, os gestores municipais, prefeitos e prefeitos começaram a entender isso. Então eu tenho certeza que 2025 agora vai ser o ano da REOB. Eu acho que o momento agora de se articular e conversar com os prefeitos, os que foram reeleitos, né? Já chegar junto ali com eles, falar que vamos começar agora, porque você tem mais 4 anos pela Vamos. frente, porque agora, há meses atrás, estava todo mundo desesperado para entregar a REUB, porque estava vindo eleição, todo mundo queria aparecer. Então, assim, quem já foi reeleito, é a hora do advogado, do empreendedor chegar lá e conversar. Falar, olha aqui, você sabe, primeira coisa, que existe a REUB, você sabe que a REUB traz dinheiro para o seu bolso, traz prestígio político para você. Então, são várias questões que o advogado pode começar aí. Então, é o momento agora. E para que 2025 realmente a coisa, quando os prefeitos assumirem, a coisa já estiver até encaminhada. E aqueles que não assumiram ainda, né, os gestores municipais, que não foram reeleitos, na verdade, aí já fica outra questão também de, no início lá do ano, trabalhar. Nós temos também aí previsão, né, do governo federal de ter liberar verbas aí para a REUB. Muito bom. Eu acredito que ainda esse ano nós temos notícia quanto a isso. Se alguém quiser conversar sobre isso depois, estou aqui à disposição. Então, se tiver alguém aí com algum prefeito, com algum gestor público que já tem esse contato, já começa a falar de REUB agora. Como eu falei, tem várias cidades que são 100% irregulares. Eu tenho certeza que tem aqui em Minas. Eu tenho certeza que em outros estados também. Então, a hora da REUB é agora. Fico muito feliz de ver. Eu que comecei com isso lá atrás, né, que o pessoal não dava nenhuma atenção. A REUB hoje já é a realidade e chegou agora aí dos reobeiros raiz pegar aí, puxar as mangas aí e trabalhar. Porque, como eu sempre digo, REUB transforma vidas, inclusive a nossa. Perfeito, perfeito, Fernando. Eu acho que você tem toda a razão. A gente não tem que ficar pensando em reserva de mercado. O mercado é gigantesco para todos da nossa profissão. As pessoas que quiserem participar, elas vão auxiliar, na verdade, porque Sim, o grande problema no Brasil é quando a lei, infelizmente, a lei não pega, né? E ela é. não pega porque as pessoas não utilizam dela. Então, Uhum. vai ser o pior dos mundos se a gente tem uma oportunidade ótima como essa para É, resolver um problema que atormenta tantos brasileiros porque ela não foi utilizada, né? exatamente. Então, por Eu isso que eu sempre. convido realmente, agradeço as suas considerações, principalmente
Você falou da comissão da OAB, eu vou querer criar aqui também, em São Não, José, faz isso, a comissão da faz OAB, isso. porque para fomentar novos parceiros, novos advogados que queiram, né, atuar nessa área, que realmente é um propósito de vida, né, E como às você vezes falou. muitos advogados ainda, até mesmo na área imobiliária, tá? Por incrível que pareça, tem advogados que não têm conhecimento em Verdade, relação ao REURB, né? verdade. E voltando aqui um pouquinho nessa questão da REURB, né? REURB é um direito da população, é um direito do morador, é um direito do ocupante daquela área ali, que quantas pessoas hoje, quantos Josés e Marias estão aí no nosso país, sofrendo às vezes, preocupado à noite. A gente vê pessoas de idade, quem é da área de imobiliário sabe disso, pessoas de idade com medo de morrer, né, de falecer e deixar um problema para as próximas gerações. Quantas brigas aí, questões de herança, que talvez se lá atrás tivesse sido regularizado o imóvel, isso não aconteceria. Então, você que é advogado aí, está aí o chamado para que venha trabalhar com o REURB. Nós não temos nenhum problema em relação a isso. Eu sempre brinco que quem trabalha com o REURB não tem ciúme, pode ficar tranquilo, tem para todo mundo. Mesmo se eu quisesse, como eu falei aqui, não, eu vou fechar a cidade aqui só para mim. Não dá, não tem, não dá conta, é muita coisa para fazer. A gente precisa de mais gente envolvida nisso e enganjada nisso, e não tem problema nenhum. Não se preocupe com concorrência. Preocupe em ser melhor, realmente entender o que é a REURB e aplicá-la de maneira efetiva, como a lei fala. E volto aqui a frisar, não precisa reinventar a roda. E quem estiver reinventando a roda, às vezes a gente vai ter que judicializar, infelizmente. Infelizmente. Fernando, te agradeço mais uma vez. Foi de grande valia, foi um grande aprendizado esse bate-papo com você. E o convite está feito para o dia que você quiser vir visitar São José dos Campos. Com Estaremos aqui, certeza. portas abertas, para você conhecer a nossa cidade também. Ótimo. Vou sim. E que a gente tenha as outras oportunidades aí para bater um papo novamente. Quem ainda não me segue, começa a me seguir aqui. Estou aí criando o movimento Rio Rubeiro Raiz. O Fábio aí já está incluído, já estamos juntos aí. Com certeza terão outras oportunidades de conversarmos. Vou ter outras lives aí no decorrer desse mês agora. E com certeza teremos outras oportunidades também da gente bater um papo aí e colocar REURB para acontecer. Tem muita gente aí precisando de REURB e REURB transforma vidas. Não esqueçam disso. Um abraço, mestre. Até a Fica com próxima. Deus aí, Fábio. Eu que te agradeço, tá? Um abraço aí a todos. Valeu. Tchau, tchau. Agradeço a todos os que participaram. Obrigado aí. Obrigado a todos.